Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio dele. Este é o mote que Jesus nos dá. E é também o mote para este podcast. Sejam bem-vindos à Mesa com Jesus. Com uma pessoa igualmente especial para mim, Padre Nuno Tavares. Como está, Padre Nuno? Boa tarde, obrigado pelas palavras que me diriges e por este convite e espero estar à altura daquilo que tu pretendes. Do desafio, claro que sim. Eu desde já vou fazer só um pedido. Se vocês gostarem deste tipo de conteúdo, subscrevam, deixem o vosso comentário para eu perceber um bocadinho aquilo que vocês também acham e até possíveis candidatos a estarem aqui. Obrigado. Vamos imaginar, os avós tinham fé e tentaram-na transmitir para os nossos pais. Mas parece que 99% dos pais afastaram-se. Eu vejo o exemplo, a minha mãe esteve no Sagrado Coração de Maria, esteve na catequese, fez muita coisa, afastada. O meu tio a mesma coisa, afastado. O meu pai, bom, daí completamente disperso. E vejo isto noutros casos. Onde é que foi? O que é que aconteceu? Fomos nós enquanto igreja? Ou foi só em Portugal? Não foi, acho que não. Acho que há muita coisa. Eu acho que isto não é só um fator e podemos pegar em alguns pontos e se calhar até deixar outros. Primeiro, houve grandes alterações a nível social. Muitas alterações. Hoje em dia a vida, em alguns capítulos, é muito mais intensa do que era antes. E tornando-se mais intensa, às tantas torna-se mais pragmática. Mais pragmática torna-se apenas uma vida de circunstâncias e de coisas e de coisinhas. Os pais até podem ir à missa quando é a primeira comunhão e o batismo e arranjam tempo para isso tudo e mais alguma coisa, para o que for preciso, mas depois têm 1001 outras solicitações que há 40 anos não havia. Eu lembro, eu era jovem, o que é que eu tinha para fazer em casa? Não tinha consolas, não tinha telemóvel, não tinha nada. Tinha o grupo de jovens, tinha os jogos de futebol, tinha as coisas a que fazíamos uns com os outros. Hoje em dia não. Houve uma altura que os pais até agradeciam muito os filhos não saírem para a rua, porque havia droga, havia problemas, havia perigos, gostavam muito mais que eles estivessem em casa. Também aconteceu isso. Houve alterações a nível até da própria pressão social em termos de fé, que a meu ver é muito bom. Eu não me interessa ter gente obrigada na igreja. Sim, claro que não. De corpo presente não é preciso. Pronto, não é? Mas às vezes temos esses problemas. Porquê? Porque, por exemplo, temos os escuteiros. Dizemos, não, a fé faz falta, tem que ir para a catequese e tem que ir para a missa. É verdade, enchemos a igreja com eles, à força. Mas depois, Sim, parece tão mal. como é que eu consigo falar com eles? Mas é verdade, eles estão lá e sentem-se, eu falo com eles e digo, eu tenho aqui que vir porque é obrigado. E então, eu tenho que primeiro tirar esse aguilhão da obrigação para depois poder falar sobre a maravilha que é o amor e a liberdade. Mas como é que eu falo disso se a primeira coisa que os faz lá estar é a obrigação? Entende? Pois. Ou seja, ali nem é difícil encher a igreja de crianças. Se forem ao Facebook da paróquia de Lousa, porque fica a igreja, é só uma igreja de miúdos, nem os pais lá cabem. Mas a que custo e como? E como é que eu falo para eles? Eu já lhes disse 2 vezes, tenho pena que vocês não façam uma experiência tão feliz deste momento como eu. E ao não fazerem essa experiência feliz, ao estarem ali muitas vezes tristes ou enfadados, melhor dito, aquilo depois torna-se uma seca para eles e para mim. E para todos. Este é um problema. E aqui, verdade seja dita, que eu já ouvi isto há muitos anos, o facto de não estar na igreja obrigadas as pessoas, o facto de sermos menos, pode não ser mau. Pode ser a maneira de nós fazermos florescer e alimentar bem a fé. Porque haver uma massa... Isto é para massas. O cristianismo é para massas. Sem dúvida. E nitidamente, Jesus, quando faz a multiplicação, é para uma multidão. Isto não é para elites. O cristianismo não é para elites. O cristianismo é para todos. Todos. Sim. Não é? Mas se calhar fazem falta algumas elites bem formadas para ajudarem e para estarem ao serviço da massa. Não. E o que sinto que realmente falta é que haja pessoas que consigam fazer um testemunho muito feliz da fé em certos lugares, em certos âmbitos sociais, porque rapidamente, às vezes o clima é tão adverso que eles ficam como os aves raras. Entendes? Portanto, as pessoas já nem sequer lhe dão crédito. Sim. Lá vem o tontinho da fé. Lá vem. Sim. E tenho pena, porque fazia falta testemunhos que não fossem tão caricaturados
Daquilo que é a fé. Daquilo que é, porque são caricaturados pelos outros. Sim. E eu sinto que nós temos que os ajudar muito na política. É uma conversa que já tivemos várias vezes. Não sei qual é o político que sente que realmente há uma comunidade de fé que o suporta, que o ajuda e que o estimula para, no meio das dificuldades e no meio do que tem que passar durante todo o dia, de dizer assim, não, mas eu vou manter-me fiel. Porque às vezes aquilo é uma máquina trituradora. E estou a falar da política, posso falar de outros meios. As artes. Sim. Então, mas o meio académico? Meio académico? Eu posso lhe dar o testemunho de hoje, vou-lhe contar isto. Acho que até podemos falar sobre isso. Eu tenho uma cadeira que é a Introdução à Historiografia. E em historiografia é muito importante falar da historiografia cristã. Porque os padres da Igreja deixaram um grande legado para aquilo que é a ciência da história. Eu não acho normal. Ou pelo menos não achava expectável ter uma professora que a primeira pergunta que nos faz é: o que é que vocês sabem da Bíblia? E reparamos que ninguém sabe nada. Mas a própria professora dizer: a Bíblia é um livro escrito por Deus e que tenta apresentar uma justificação para todas as coisas. Ok, mas eu percebo exatamente de onde é que ela quer chegar. E ela depois concretizou dizendo: vejam o Gênesis, então digam lá como é que Deus criou o homem. Ah, foi da terra, depois foi. Então, como é que nos chama? Da Costela. Sim, mas é assim que se aborda, academicamente, o Gênesis. Percebe, Padre Nuno? Sim. E há ali uma coisa que só dá vontade de dizer: calma, eu vou explicar. Existem géneros literários. A Bíblia não é um livro literal. Tem um sentido literal e um sentido também espiritual, não é? E tem que ter essa interpretação. Os primeiros capítulos do Gênesis claramente são semelhantes à ideia do mito fundador. Mas mesmo dizer isto é estar a retirar toda a beleza que existe para explicar a natureza humana entre o homem e Deus. Bem, olha, se queres falar sobre a Bíblia, isso é um podcast. E sobretudo, temos que... Mas isso é uma conversa, Padre. E temos que purificar alguma linguagem. Tu usaste aí uma palavra certíssima, mas que não é nada bem compreendida. Mito fundador. O que é mito? O que é a palavra mito? Nós, quando ouvimos um mito, é assim, isso é uma coisa que não existe, é uma fábula, uma coisa fantástica, uma coisa... Mitos, a palavra vem do grego, quer dizer que é uma história em que, de facto, o essencial não é a formalidade daquela história, mas é a essência ou o ponto que ela aponta. E essa é a verdade. Portanto, os grandes ensinamentos gregos que terminavam, ainda me lembro, eu tive uma nota péssima a grego, foi das piores. Então, o mitos deloi oti. O que é que isto quer dizer? Esta história, portanto, este mito, mostra que, portanto, aquilo era para mostrar alguma coisa. Exato. Portanto, aquilo não era para ficar ali. Não é para ficar ali. Uhum. Em primeiro lugar, de facto, a Bíblia não é escrita por Deus. O autor é Deus, mas não é escrita por Deus, é escrita por homens. De homens para homens. De homens para homens. E não são os homens que têm as intuições primárias que escrevem. Ainda por cima, quer dizer, isto é muito complexo. É muito complexo entrarmos no processo de redação deste texto, porque não são histórias banais que aqui estão. Pelo contrário, são exatamente histórias extraordinárias, que, tendo acontecido em alguma altura do tempo, impressionaram tanto aqueles que as viveram, que mal elas acontecem, eles começam a olhar para trás e perguntam: o que é que foi isto? O que é que foi isto? Isto não devia ter acontecido. Isto não é normal. E pela matriz de fé deles, eles começam a fazer uma leitura de fé e dizer: isto foi Deus que fez isto. Então, temos um acontecimento, temos o olhar para trás e uma releitura desse acontecimento, e essa interpretação do acontecimento, sobretudo destes livros, da história que está aqui, dos grandes, não vou dizer que são todos os livros, mas dos grandes momentos históricos que aqui estão, o que é que vai acontecer? Esses acontecimentos são de tal maneira interpretados e lidos que são importantes que vão ter que ser celebrados, para não ficarem no passado. E então temos acontecimento, interpretação e temos a celebração. E a celebração o que é que vai fazer? Vai fazer a transmissão. Eu, ao celebrar, os mais pequenos dizem: mas o que é isto? O que é que estamos aqui a fazer? E vou transmitir e vou-lhes explicar. E em todos estes momentos, dizemos nós, está o Espírito Santo. Portanto, a inspiração
Não é o momento da redação de um texto em que de repente aquele homem tem que ser ali amplamente garantido e segurado pelo Espírito Santo para não haver nenhum erro, mas temos todo um processo em que de facto existe a inspiração. Por isso Deus é o autor, aquele acontecimento nunca aconteceria sem Deus. Deus é aquele que ajuda a entender e a perceber. Deus é aquele que... Isto é tão importante para a missa. Aquele que está presente quando estamos a celebrar, porque torna toda aquela história presente, viva e atuante, de tal maneira que aquilo transforma a vida, molda a vida, dá vida, transforma-se em vida. Pronto. O Gênesis, que é um caso muito curioso, ainda por cima que pegam logo no primeiro capítulo, só dizer isto. Sim. Primeiro, temos dois relatos diferentes da criação. Logo ali. Primeiro capítulo é um, segundo capítulo é outro. É sério? É sério. Como é que nós sabemos isso? Sabemos isso pelas análises gramaticais. Por exemplo, na estrutura gramatical do primeiro relato, sempre que se fala de Deus, aparece a palavra Elohim. No segundo relato, sempre que se fala de Deus, aparece a palavra Yahvé. O primeiro relato põe Deus a criar tudo pela força da sua palavra, a ver que é tudo bom. No final, o sexto dia criou o homem e a mulher. No sétimo dia descansou e Deus completou tudo isto, a obra da criação, em 6 dias, e o sétimo é o dia do descanso. O segundo relato começa por dizer, quando Deus criou o céu, ainda não havia terra, ainda não havia homem, não havia não sei o quê. Então Deus vai formar o homem do barro. Portanto, o primeiro disse que já tinha criado e no segundo temos ali algo diferente. Bem, quer o primeiro relato tem de facto uma força que deve ser vista e interpretada também aí sim, aí pode ser muito interessante fazer um paralelo com outros relatos da criação destas alturas. Este texto é relativamente recente, é um texto do século VII, VI a.C., se não me engano, se calhar até menos. Sei que é dos últimos do Antigo Testamento a ser redigido, é escrito quando o povo está no exílio. E se formos a ver os outros relatos, todos eles são pessimistas. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que todos eles têm mais ou menos uma ideia de que terá havido um grande combate entre os deuses, uma concepção politeísta. Os deuses que perderam, depois ficou para ali o sangue deles, não sabiam os outros o que é que haviam de fazer. Então pegaram em terra, puseram por cima do sangue e depois fizeram uma espécie de barro e modelaram o homem. E então dizem os outros relatos que o homem é assim um ser misto. É um ser que tem algo divino, essência divina, o sangue dos deuses, o sangue dos deuses, sim, mas dos deuses derrotados. Portanto, tem ali um caráter mortal. O homem é visto como quase uma reciclagem de alguma coisa que é fruto de uma derrota. E por isso toda a criação é sempre vista de uma maneira muito triste e muito derrotista. Isso não sou eu que digo. Eu simplesmente leio. Nem fiz assim uma análise tão profunda. Li 2 ou 3 autores que foram-me falando sobre isso, acredito neles. Espero não estar a induzir ninguém em erro. E, de facto, o que é que faz o texto sagrado? Uma coisa completamente diferente. Deus viu que era bom. Portanto, um povo que está a sofrer, que foi derrotado, é que tem uma concepção perfeitamente positiva, se quiseres, da criação deles, do próprio Deus, e que vai sempre dizer isto desde o princípio é bom e Deus nunca vai desistir de nós. Segundo ponto. De facto, nós somos barro. Quer dizer, nós viemos da terra, alimentamos desta terra, nós e todos os seres, e à terra voltaremos, somos um fruto dela. Sim, se prova isso. Sim, portanto, aquele dizer que o homem é formado do barro, não me parece que seja assim uma coisa tão abstrusa como isso. Percebo é que realmente tem uma beleza também... poética, não é? Também pode ser vista como ponto de vista poético. E que há um erro que não se deve fazer e que infelizmente faz-se muitas vezes, que é pegar no livro do Gênesis e levá-lo para as aulas de ciências naturais. Este livro não é um livro de ciências. Este livro é um livro de fé. Este livro não quer dizer tanto o como é que as coisas aconteceram, mas o porquê. Porque Deus quis, porque Deus falou e são boas. O como... Eu creio que essa não é propriamente uma temática de fé, embora as pessoas com fé como eu gostem muito de saber disso. A ciência que estude, se foi de evolução, se não foi de evolução, se
o mundo, se o nosso planeta foi criado, se o cosmos todo foi criado, o Big Bang, eu não sei, não faço ideia. Vejam, estudem, digam-nos, mostrem-nos, porque isso é tudo muito maravilhoso. Não misturem os âmbitos, porque de facto, dizia, já não sei quem, mas sei que era um grande cientista, pouca ciência afasta Deus, muita reclama-o. Mas não sei. Acho que era o Einstein, não sei porquê, mas não devia ser. Não, quer dizer, isto nós podemos ir, a Beatriz no outro dia até me estava a dizer uma coisa muito interessante, que é, os últimos prémios Nobel de Química, Física, os grandes prémios Nobel, são todos teístas. Atenção, ter um pensamento ateu nas ciências não é bem visto. Mas eu acho que isto depois vem um problema das próprias ciências sociais. Eu acho que às vezes as ciências sociais querem falar por cima das ciências naturais. Olha, não sei. Talvez, mas há aqui uma coisa que nós, se calhar nem fica muito bem a mim se eu falar sobre isto, mas de facto nós saímos estamos a sair da era da cristandade em que a Igreja tinha muita força, a Igreja tinha muito poder e com esse poder a Igreja pôde fazer coisas muito boas, graças a Deus, mas cá também fez coisas menos boas. E não sei até que ponto é que não há aqui agora quase uma tentativa de libertação e de retaliação, de dizer, mas a Igreja também não é assim uma coisa tão boa como isso. A Igreja também teve coisas más. E por isso, não sei se não estamos a pagar por alguma arrogância. Eu acho que o Papa São João Paulo II, quando fez o pedido de desculpa, houve muitos que tiveram contra esse pedido de desculpa e diziam, não temos nada a estar a pedir desculpa pelo passado. Sim. Os portugueses também não vão pedir desculpa aos mouros por os terem batido. Quer dizer, não faz sentido. Mas de facto eu percebo que o Papa São João Paulo II teve uma intuição de tornar presente hoje aquilo que foi a história dos outros. E pedir perdão na primeira pessoa não foi pedir perdão pelos outros, foi pedir perdão também por nós. Exato. E esta humildade se calhar faz-nos falta. Tiro se calhar, esta humildade faz-nos falta. E vamos ver como é que vai ser o futuro. Eu creio que o futuro pode ser bom. Creio que a Igreja é querida por Cristo. Creio que é a maneira dele se tornar presente, que somos nós. E creio também que está nas nossas mãos. Como fazer, não sei, mas fazer alguma coisa. Mas não acha que, por exemplo, ou seja, esse pedido de desculpa foi se calhar demasiado, digamos, foi só de um lado. Portanto, será que a culpa foi realmente só nossa? A culpa não é só nossa. Não, nunca há só culpa nossa. Mas aqui trata-se de assumir os nossos e não de estar a dizer, mas vocês também fizeram. Pronto, ok. Sim, eu não digo isso. Eu creio que aqui o futuro da Igreja vai depender da nossa capacidade de nos reinventarmos e de não querermos voltar para o passado. Eu acho que o passado foi muito importante, sem passado não chegávamos até aqui, mas biblicamente é um tema que aparece no Apocalipse e noutros sítios, que é quando Deus diz, eu vou fazer novas todas as coisas. Essa novidade está em Cristo, e se não for Cristo, não é boa, mas de facto olhamos para Cristo e olhamos para nós e percebemos, amigos, estamos velhos. Cristo não. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sim, ele está novo, nós não, nós estamos velhos. E precisamos de nos renovar. Não Cristo, ele continua novo, novíssimo, é o primeiro, mas nós precisamos. E se calhar daqui a 500 anos, quem cá estiver vai dizer a mesma coisa que nós.